Sejam muito bem-vindos a mais um Sextou com Propósito. Estou aqui, ó, com a minha Bíblia na mão. Eu uso a versão NVI. E hoje o tema é muito interessante, como sempre. Nós vamos falar aí que o problema não é o dinheiro, e sim a mentalidade. Imagina? O problema não é dinheiro, é a mentalidade. Você vai entender hoje. Comigo aqui vai estar a Tainara Bittencourt. Bom dia! Bom dia, Tainara, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então, menina, no fim, não nasceu. Não nasceu, quase. Tainara, a gente tá grávida, gravidíssima. Cada dia é um dia que pode vir aí, né? Mais um bebê ao mundo. E aí? Na minha família, eu fiz um sorteio, né? Eu falei assim, quando que o Matheus vai nascer? E aí cada um deu uma sugestão de data. E ainda falei que vale um prêmio, né? Vale Ah, R$ 15 para quem conseguir acertar. E aí, tipo assim, a gente já tá nas eliminatórias. Já tem um monte de gente que já tá sendo eliminado e tudo ah. mais. Então tá bem legal essa brincadeira. Ué, Pessoal, então aí hoje vamos falar aqui pra galera do chat. Ó. Talvez vai ter gente chutando e já tenha nascido, né? Mas coloca aqui para nós que dia que vocês acham que vai nascer. Vamos ajudar esse povo aí, Tainara. então, Quantas semanas você tá? Isso é importante, hein? ó, amanhã eu entro na 38, que daí Amanhã agora, você entra na 38. Então tá, agora é 37 importante começar a semanas e contar 6 dias. agora é importante contar por semanas, que cada semana é importante. Por exemplo, agora eu começo a fazer um acompanhamento direto com a maternidade mesmo. Já não tô mais com a consulta só, então já vou direto para lá. Então, assim, é cada dia. O meu esposo acha que é hoje. Ele ainda falou Olha aí. assim: até umas 4 horas a gente tá saindo de casa. Eu falei, meu Então Deus. tá bom, vamos ajudar o povo aí. Hoje é Vamos. dia 13, é sexta-feira 13. Sexta-feira Sexta-feira eu falei, 13, nossa. 13 de fevereiro. Ele acha que é hoje, então eu vou contrariá-lo só para ver se eu ganho esse prêmio aí, tá? Eu vou chutar que vai ser no domingo, dia No 15. domingo, dia 15. Será que dura até lá? Domingo? Ó, domingo, dia 15. Domingo, dia 15. Eu chutei domingo aqui porque o meu Rafinha, meu último filho, nasceu no domingo de manhã. E sei lá, vamos ver se vai ser no Ele domingo dá aí. muitos sinais à noite. Muitos sinais É, à noite. né? É É. de São noite. as contrações de treinamento, né, que a gente fala. É amanhã, Valentine's Olha Day. lá, tá dizendo aí. É amanhã. Valentine's Day. É. Eu, Pode eu, ser, pode na minha ser. cabeça era amanhã também. Na minha cabeça eu tenho alguma coisa com o dia 14, não sei. Mas pode ser o Ixi, equipe. então vamos perder, pô. A mãe tem uma sensação Não. diferente da Eu gente. não. É, então. Mas Bom, vamos lá. vamos lá. Vamos falar aqui. A Tainara selecionou para nós Provérbios 23. Né? Eu tô aqui com a minha Bíblia na NVI. Provérbios 23. E são os versículos de 6 a 8, né, amiga? 6 a 8. Então tá bom, vou ler aqui na minha versão. Não aceite a refeição de um hospedeiro invejoso, nem deseje as iguarias que lhe oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: come e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e desperdiçará a sua cordialidade. E aí, Tainara, por que você selecionou essa passagem? É quase um complemento com a semana passada, sobre a gente saber escolher os nossos amigos, os nossos parceiros, tudo mais. E eu achei muito interessante a gente falar um pouco sobre isso, porque tem pessoas que têm aquela sensação de que todo mundo é bom. E muitas vezes a gente não consegue perceber logo de cara que uma pessoa não é ruim. Eu quero trazer duas frentes. Primeiro, a gente saber reconhecer quando uma pessoa não é tão legal, quando uma pessoa ela tá tendo assim uma certa inveja da gente, e também para a gente reconhecer quando a gente está tendo algum tipo de inveja da outra pessoa. E Boa. pode acontecer de uma forma até irracional. Então esses dois caminhos que eu queria tomar hoje. E a parte assim principal
seria, né, o versículo central seria o 7, que fala: porquanto o miserável só pensa nos gastos. Ele diz: come e bebe. No entanto, ele não fala com sinceridade. Normalmente, uma pessoa que ela tem inveja, a inveja seria ela não quer que a outra pessoa tenha aquilo que você tem. Ela tem uma mentalidade que para eu ganhar, o outro tem que perder. Ela tem essa mentalidade de os dois não podem ganhar ao mesmo tempo. E isso faz muito sentido no casamento, para os filhos. Também faz muito sentido no mundo dos negócios. Eu acho que é o que mais faz sentido, que geralmente aquela questão do ganha-ganha, a pessoa só pensa no ela ganhar. O outro tem que perder. Então, é a gente entender essa mentalidade. E normalmente uma pessoa que tem esse tipo de pensamento é uma pessoa que inveja a outra. E aí a gente tem que tomar muito cuidado para não cair nesse tipo de pensamento. Perfeito. E eu vou trazer aqui uma relação com os eventos de networking, porque tem gente que pensa o seguinte, né? Poxa, investi lá, paguei R$ 100 para estar participando daquele evento em específico. Cara, eu preciso tirar esses R$ 20 de algum lugar. Eu preciso ir lá vender alguma coisa, preciso, né, comer tudo que tiver ali para valer a pena meus R$ 100, porque senão eu estou perdendo, né? Uhum. Então, isso também traz essa mentalidade de escassez, né? Que você sempre está dando, né? Estou pagando o ingresso, mas eu quero algo em troca, e esse algo tem que necessariamente compensar aquilo, não com conhecimento, não com conexões, não com prazer, mas sim comida, dinheiro, venda e por aí vai. Só que essas pessoas, né, Tainara, por mais que ela ache que os outros não percebam, isso começa a ficar evidente a partir do momento que há uma convivência. Tem gente que já mostra isso na primeira ali, né? O cara já chega querendo vender a todo custo, fazer valer aquele tempo que ele está ali, né? E você trouxe uma coisa legal, que isso vale para tudo. Então, eu estou fazendo essa relação de negócios, de eventos de network, mas, gente, o casamento é a mesma coisa, né? Um relacionamento, ele começa a ficar tóxico quando você só quer que o outro faça para você, você não está disposto a fazer nada pelo outro, né? Então, aquela pessoa gosta de assistir filmes românticos, eu gosto só de ação. Não, tá comigo, tem que ser o de ação. Se quer ver o romântico, vá ver sozinho. Então, gente, não é por aí, né? Então, até a gente já comentou aqui, né? Nós casamos para fazer o outro feliz. Se os dois tiverem esse pensamento, né, com certeza vai ser uma união que vai prosperar. Agora, se você pensar só em você, eu casei porque eu quero ser feliz, o outro vai estar lá, ó, sempre infeliz, sempre infeliz, sempre infeliz, não vai durar, gente. Né? Assim como os negócios. Só eu quero ganhar, só eu quero vender, só eu quero. Não vai funcionar, né? É bem isso. E fala, né, no versículo 6 sobre não aceitar comer na casa do invejoso. Geralmente, essa casa não necessariamente é literal, né? A gente pode entender a casa como uma certa intimidade. Então, assim, não tenha intimidade, não fala das tuas intimidades para pessoas que elas não querem realmente teu bem. A gente já falou bastante sobre isso aqui, sobre cuidado com quem você fala da sua vida, cuidado. Essa questão de abrir a tua casa para qualquer pessoa entrar também é muito complicado. Então, assim, não aceitar aquilo que vem da outra pessoa e tomar cuidado. Mas, assim, colocar limites tem que ser com amor. Você não vai também chegar falando, não quero saber de você. Porque às vezes você tá equivocado também. Então, assim, tem todas essas entrelinhas, assim, mas começa observando as pessoas que se aproximam de você para querer alguma coisa. E ela só quer te sugar. E aí, É. dessas pessoas que só querem te sugar, é como o Cleiton falou, a gente percebe na primeira. Tem algumas pessoas que a gente percebe na primeira. Começa a dar um espaço. Né? Às vezes a pessoa ela não entendeu como que funciona ainda o networking, como que funciona a vida. Agora, vamos supor, eu tenho esse relacionamento dentro da minha família. Minha família tem pessoas que só querem sugar. E existe, gente, uns parentes maravilhosos que eles só querem. E aí é desses a gente entende, né? Aquelas pessoas contornáveis. Como é que a gente consegue afastar um pouco mais, sem também ser uma pessoa ruim para outra? Então, é tomar esses cuidados, é interessante. E ele fala sobre vomitará o bocado que comesses. Então, assim, as coisas que vêm de outras pessoas, nesse sentido de inveja, elas nunca vão fazer bem pra gente.
A gente vai acabar passando mal com as coisas, porque às vezes a pessoa está te forçando a comprar alguma coisa, está te forçando a viver da forma como ela quer, e aí você não está feliz, você não está bem. Então você acaba passando mal com isso. É, não sei, eu até quero que vocês comentem aqui, por gentileza, porque provavelmente vocês já devem ter se deparado com alguém que está te dando alguma coisa, mas você está percebendo que ela não quer te dar, né? Está te oferecendo ali por obrigação, mas enfim, né? Ela não está fazendo de coração, né? Não precisa contar quem é que não, né? Vai que a pessoa vê. Mas se isso já aconteceu com você, eu chutaria que provavelmente sim, né? Infelizmente, é o que a Tainara falou. Tem pessoas que vão, né, te convidar à sua casa, ou para um café, ou para sua empresa, vai te oferecer alguma coisa ali, mas na verdade ela está querendo buscar alguma informação, seja de um concorrente, seja de um outro potencial cliente, enfim, tá? Lembrando, gente, que nem sempre o você querer vender é essa atitude de tu querendo enganar alguém. Não, muito pelo contrário. A venda, ela existe para resolver o problema de alguém, né? Toda empresa, ela existe com o princípio de solucionar algum problema, né? Seja tornar mais rápido, mais barato, mais prático, mais tecnológico, enfim, né? Existe um porquê. O fato de você querer oferecer isso a alguém não significa que você está querendo enganar alguém. Mas vocês há de convir que tem gente que quer só descobrir coisas, né, para melar um negócio, para, poxa, aquela pessoa está comprando aquela casa, não, imagina, aquela casa vai ser melhor que a minha, deixa eu furar, né, entrar no meio aqui, eu vou comprar essa casa, sabe? Coisas do tipo que acontece, a gente sabe que acontece. Então, acho que, né, saber separar muito bem, né, Tainara, quem que você quer à sua volta, né? Saber perceber, né? Isso daí, porque é perigoso realmente. Você abre a tua casa, abre a sua vida, você vai escancarando tudo, né? E de repente você acaba sofrendo com isso e ainda fazendo outras pessoas sofrerem, né? O que é ruim também. É aquela questão do meio termo, né? Não acreditar que todo mundo é bonzinho, mas também não acreditar que todo mundo é ruim. E daí tem, né? Tem que ter aquele parâmetro. Porque se a gente acredita que todo mundo é bonzinho, a gente sempre sai falando da nossa vida, das nossas coisas para todo mundo, a gente fica muito vulnerável. E aí é onde as pessoas acabam, né, se fortalecendo ali nas nossas falhas. Agora, se a gente acha que todo mundo é ruim também, não quero fazer contato com ninguém, a gente perde um monte de oportunidades. Então, assim, para começar a reconhecer as pessoas que não são boas, né, segundo a palavra de ter por perto, são principalmente aquelas pessoas que têm o interesse material acima de tudo. Começa por aí, sabe assim? Não quer dizer que todas as pessoas são, mas começa por esse caminho. Tipo, se a pessoa ela só se importa com aquilo que é material, com aquilo que, com quanto dinheiro eu vou ter, com quanta casa, se eu vou conseguir uma casa melhor, se eu vou conseguir fazer crescer minha empresa, se ela só se importa com isso, quer dizer que o coração dela não está aberto para cuidar das outras coisas que os bens materiais não podem comprar. E o que os bens materiais não podem comprar? Uma família feliz, um relacionamento de verdade com amigos, uma espiritualidade realmente ativa. Então, assim, nessas questões, tem que olhar o coração, se ela é dividida nessas todas áreas importantes, ou se ela só quer coisas financeiras. Porque daí são pessoas que vão chegar perto da gente, elas não vão querer construir um relacionamento. E isso eu falando assim de parceiros, de amizades, de relacionamento amoroso também, né, para quem é solteiro. Então, tomar cuidado com isso. A segunda coisa são as pessoas que só querem a vontade delas sendo cumpridas. E aí é aquilo que o Cleiton falou. Então, tomar cuidado com esse tipo de pessoa. E também, né, assim, a palavra ela vai, mas ela também volta. A gente tem que tomar cuidado e começar a avaliar. Será que eu só estou querendo bens materiais? Não falo que não pode, né? É totalmente contraditória à Bíblia isso. A Bíblia ela incentiva a buscar isso. Ela só fala para não colocar o coração só nos bens materiais. Tanto que fala, né? Lá buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Então, assim, onde que está o coração? É, e eu acho interessante que você comentou também um pouquinho no começo lá sobre essa relação de que alguém tem que perder, né? Então, gente, o ganha-ganha, ele é totalmente possível, né?
Só que o ganha-ganha ele vai acontecer quando você trouxer para você mesmo o que eu controlo, como eu posso fazer. Então, ao invés de você gerar essa expectativa no outro, olhe para dentro. Então, essa passagem aqui, né? É, ele diz, come e beba, mas não fala com sinceridade. Mas e aí, você está fazendo com sinceridade? Então, controle você. O que eu quero dizer com isso? Quando você chegar num evento de network, quando você começar um relacionamento, quando você tiver sua empresa recebendo seu cliente, gente, se preocupe muito com o que o outro precisa, né? No último Connect Network tinha uma pessoa sozinha lá. Ela estava sozinha, olhando o celular, eu vi que estava meio deslocada. Eu falei, bom, peraí. Eu, numa situação daquela, eu gostaria que alguém viesse, me recepcionasse, conversasse comigo, entendesse meu mundo, enfim. Então eu fui lá fazer isso, né? Então partiu de mim lá e eu comecei a conversar com ele. Como é que você ficou sabendo da gente? Ah, eu vi lá na rede social, já sigo o Ramon. Falei, ah, que legal, mas você conhece ele? Não, pessoalmente nunca vi. Aí, como tinha uma postagem lá do Aaron Vargas, que era o palestrante, aí eu entrei no perfil do Aaron, vi que tem alguns amigos em comuns que seguem o Aaron, resolvi vir. Mas não conheço ninguém aqui. É a primeira vez que eu estou vindo aqui, não sei como funciona. Eu falei, Tem não, coragem. então, comecei a conversar. Então, o que você faz? Qual que é o seu interesse? O que você está buscando? Gente, ó, tem essa pessoa aqui que você precisa se conectar. Já apresentei ele para uma outra pessoa. Então, o que acontece? Né? Eu ali, como eu tô querendo que aquela pessoa realmente se sinta bem. Não simplesmente, meu, ele pagou o ingresso, está lá, se aproveitar ou não, é com ele que, né, se vira. Não é bem assim, né? A gente tem que, de coração, querer recepcionar as pessoas e que ele aproveite. Depois que terminou o evento, e aí, gostou? O que você achou? Né? O que você faria diferente? Então, pegar a opinião dessa pessoa também. Porque, às vezes, a gente acha que está fazendo bem, está fazendo certo, mas tem muito a melhorar, todo mundo, né? A todo momento, né? Só que será que você dá esse passo? Você tem essa humildade de perguntar e se abrir para novas ideias? Às vezes não, né? Então, Até isso me lembrou até uma coisa que eu gosto de fazer com os meus clientes. Eu gosto de conectar um ao outro. E esses dias atrás foi engraçado, porque um cliente tinha me mandado o filho de uma pessoa que se tornou minha cliente. Então, assim, o motivo da cliente ter virado minha cliente, ele não virou meu cliente. Foi mais ou menos assim. Só que depois, essa cliente, ela precisava de uma casa. E aí eu indiquei o cliente que mandou ela. Só que ela não conhecia ele, porque o intermediário era o filho. E aí foi um ciclo bem legal, assim. E os dois vieram me agradecer por conta disso, porque os dois fecharam bons negócios. Para eles, assim, foi um negócio maravilhoso. Então, essa eu acho que é uma coisa interessante da gente começar a olhar para os nossos clientes também e ver como que pode melhorar a vida deles, né? Entre eles, eu não ganhei nada com essa transação deles, mas a satisfação de ajudar é a melhor coisa. Então, fazer essa conexão de pessoas, olhar para os teus clientes, entender a realidade. E como que eu descobri que ela precisava disso? Porque eu ouvi ela. A gente tem a reunião, né, mensal de alinhamento e tudo mais. E aí ela me contou tudo que ela estava querendo fazer, a empresa que ela está construindo, tudo que ela está precisando fazer e o sonho dela, que era uma casa. Que assim, ela definiu a casa. Eu falei, já sei quem pode te ajudar. E passei o contato. E aí depois, tipo assim, foi um negócio que os dois ganharam. Ela ficou extremamente feliz com a casa que ele arrumou. Tipo, ela ficou mais feliz ainda porque tem um espaço enorme lá. Então, e é uma coisa assim que é só eles, é entre eles lá. E não é a primeira vez, né? Já teve outras de conectar uma pessoa a outra, porque eu acho que isso é muito importante, da gente saber que não é só a gente que ganha. Quando a gente não tá nesse negócio, mas a gente faz com que os outros consigam um bom resultado, é gratificante também. oh, legal. E Tainara, você também trouxe aqui uma sugestão de tema, né? Que seria a mentalidade de escassez versus o reino, né? Mentalidade de reino. Eu queria que você falasse um pouco disso, né? Você acha que as pessoas que confiam mais em Deus, têm a palavra no coração, elas de fato têm uma mentalidade de não escassez? Tem, porque, assim, nem todas. Tem gente que tá dentro da igreja, assim, vamos falar assim, tem gente que tá dentro, mas tá com o pé para fora. Mas aqueles que realmente
Boa, boa, essa Realmente foi não vou boa. falar. Assim, ó, eu não prego placa de igreja. Não vou falar assim, independente da religião. Se você pegar a Bíblia e você lê ela e você entende o que está escrito nela e você começa a cumprir, a partir desse momento, não tem como a sua mente ser a mesma. Lá em Romanos 12, 2. Deixa eu só pegar aqui certinho. Romanos 12, 2. E não vos amoldeis ao sistema desse mundo, mas sede transformados pela renovação das vossas mentes, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, já tem aqui uma coisa, não vou me conformar com esse mundo. O mundo quer o quê? Quer que eu busque cada vez mais o dinheiro, quer que eu busque cada vez mais o trabalhar constantemente, esquecer da minha família, esquecer dos meus amigos, esquecer de mim, esquecer de Deus. E quando você para e tira momentos para refletir na palavra, você começa a mudar a sua mente. Você começa a entender que não é só o dinheiro que é importante, que não é só eu ganhar em cima do outro que é importante, mas que você tem que fazer o bem para o outro, que você tem que servir. Que a palavra principal, muitas vezes, da Bíblia é servir o outro. Então, quando você esquece um pouco de você e começa a colocar o foco no outro, você já perde essa mentalidade de escassez. Começa a pensar mais semelhante ao reino. Começa a colocar o coração mais em Deus e servir. Isso aí. E se você pegar ali, vamos falar de vendas, né? Aquele vendedor com mentalidade de escassez é aquele cara que força a venda, ele acha que se não fechar ali, ele não vai mais fechar. Então, antes de fazer uma venda, você precisa fazer um cliente, né? Ou seja, serve ele primeiro, entenda o que ele precise e traga realmente aquilo que vai ajudá-lo. É claro que, em alguns casos, a gente precisa conscientizar o nosso cliente da importância de uma outra coisa. Vou dar um exemplo do trabalho da Tainara, se eu errar, você me corrija. Mas a Tainara, ela é uma contadora. Tem coisas ali que eu não sei de contabilidade. Então, quem vai precisar trazer a informação é ela, né? Então, vamos dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um supermercado. Cada produto dentro do mercado tem uma forma diferente aí de recolhimento de imposto. Né? Uhum. Pro cara do mercado, pode ser que ele pense que é tudo igual. Uma lanchonete. Por que vocês acham que o McDonald's vende lá os números, né? Número Sim, um, coloca número o dois. refrigerante no meio do negócio. Por que o refrigerante está lá no meio praticamente de graça, gente? É. Por quê? Porque se ele vender como refrigerante é um produto que tem certo imposto, se ele vender como batata é outro, se ele vender como lanche é outro, ele juntando num combo é um outro produto, um ao outro imposto. Então, gente, não então ele está usando da regra tributária e fiscal, né, pode-se dizer, para, né, agregar um serviço ali, um produto, digamos assim, porque é bom para todo mundo, né? Uhum. Então, é com a ajuda de profissionais da área, né, técnica, que ele consegue, de fato, trabalhar dentro das quatro linhas, mas gerar valor para o seu cliente, né? Então, a venda, ela não é um empurra-empurra, faça isso, só pura e simplesmente para pegar uma comissão, né, uma venda propriamente dita. Tem como, né, como eu disse aqui, todas as empresas existem, né, por uma razão. Então, é você trabalhar dentro dessa razão. Né? E tem também uma coisa assim, dentro desse parte de vendas, do gerir da empresa. Às vezes o cliente ele não está pronto para comprar, ou ele não entendeu ainda muito bem que ele realmente é uma necessidade para ele. E tem pessoas, tem perfis de pessoas que elas só vão tomar uma decisão quando, assim, olha, a água chegou no pescoço. Sabe assim? Tem gente que fala que é um pouco mais para baixo. Mano, mas a água chegou no pescoço, aí a pessoa toma essa decisão. Então tem que entender que cada cliente tem os seus momentos. Por isso é importante o follow-up, né? Sempre Isso estar aí. lá conversando, mostrando, oi, eu tô aqui, já resolveu esse problema, já resolveu, posso ainda te ajudar sobre isso. E isso eu aprendi com você. Eu aprendi Legal. com você. Então, assim, sempre tá ali se mostrando pro cliente, mas respeitando que às vezes ele não vai tomar aquela decisão. Às vezes ele estava afim, mas aí aconteceu uma situação e ele não vai conseguir É, mais também. É essa empatia com o cliente. E tudo é uma semente. Já teve casos, por exemplo, da pessoa não se tornar minha cliente, mas indicar uma outra pessoa. Ela não se tornou, mas ela, tipo assim, na hora que chegou uma pessoa com uma situação, por eu ter sido tão, assim, tirei as dúvidas dela, ajudei ela de alguma maneira, ela me indicou uma outra pessoa. E
Sabe assim? Tudo é uma semente. Às vezes a gente não colhe exatamente aqui onde a gente planta, mas a gente vai colher aquela semente. Tem plantios que a gente faz hoje que só daqui a um ano a gente vai colher. O que a gente não pode parar é de plantar. A gente tem que plantar constantemente. E aí é essa questão, né? Quando você tem uma mentalidade de escassez, assim, de tipo, eu tenho que ter tudo, ou só eu ganho alguma coisa, você não está plantando, você está querendo plantar agora e cavucar a terra e achar o negócio pronto. Não é desse jeito, tudo leva tempo. Eu trabalhei também no mercado corporativo, né, Tainara? E essa mentalidade de escassez na relação entre pares, né, também ocorre muito, né? Então você está sempre com aquele medo constante de concorrência. Quem é empresário, às vezes está pensando no concorrente de negócio. Quem é funcionário está pensando no concorrente que é aquele par, né, que ambos estão disputando um aumento salarial, um cargo maior, enfim, né? Então tem muita gente que trabalha puxando o tapete do outro, né, denegrindo a imagem ou como que eu posso dizer, apontando os erros, os defeitos, né? E não precisa ser assim, né? Você pode tentar que sobressair aqueles valores melhores seu, né? Então, você pode crescer dentro da empresa, não invejando, né? Que é um termo que a Tainara usou aqui também, o sucesso do outro, né? Enfim, você tem que trabalhar também, né? Fazer o seu melhor, mostrar, né? Para quem está analisando esses cargos e salários, né? Quais são os seus pontos positivos. Então, trabalhe olhando para você, o que você controla, ao invés de ficar denegrindo e, né? Na venda também tem gente que prefere ficar batendo na concorrência, falando que a concorrência não presta, esquece de falar que você tem de bom, né? Então, ninguém é perfeito, todo mundo vai ter os seus defeitos. É claro que você pode elencar o que o seu tem de melhor em relação ao outro, mas com muito respeito, né? Sem denegrir aí. O mercado, gente, ele é grande, ele tem espaço para todo mundo. Tem pessoas que vão acabar, meu, o produto é quase igual, o serviço é quase igual e acaba contratando por uma questão de relacionamento. Então, são várias variáveis aí que compõem uma venda, um aumento de salário e por aí vai. Então não precisa passar rasteira, amarrar o cadarço de ninguém, assim, para que tropecem, não precisa de nada disso. Uma forma, né? Até lembrei aqui, uma forma da gente saber, né? Como que a gente está, como que está o nosso coração. Se nós estamos invejando, se a gente está tendo uma mentalidade de escassez. Quando alguém que não é a gente ganha alguma coisa, como que é a nossa reação? A gente fica feliz, feliz de verdade, ou a gente sente aquela pontadinha assim no coração? Ou a gente fica feliz só daquele sorriso, ai que legal, sabe assim? Ou não, você comemora de verdade a conquista da outra pessoa, sendo que você mesmo não ganhou nada naquilo. Então, assim, o teu par de trabalho, ele foi promovido, ele ganhou um aumento, ele bateu a meta do mês, ele foi reconhecido como funcionário do mês. Como que você se sentiu? Você sentiu assim, tipo, nossa, podia ter sido eu? Isso é um coração invejoso. Agora, se você fala, nossa, ele se esforçou o mês inteiro, realmente valeu a pena. Isso é comemorar pela outra pessoa. Você não precisa ir lá também encher a pessoa de abraço, né? Então, mas assim, como que é a tua reação à distância quando o outro consegue alguma coisa? Ou quando o seu cliente, por exemplo, você manda mensagem para ele fazendo aquela pergunta, você já resolveu o problema? E ele fala, já resolvi. E aí você realmente, olha, não foi comigo, mas pelo menos resolveu o problema. Ou não, você começa a praguejar aquele cliente que fala não sei o quê, e devia ter feito comigo, e só veio aqui, usou de mim. Então, assim, como é a tua reação? Que eu falei como descobrir uma pessoa que é invejosa, mas a gente tem que fazer esse filtro constantemente na gente. A régua sempre tem que estar, assim, olhando pra gente, sabe? Tipo, como que eu tô agindo? É isso aí que você controla, né? Às vezes a pessoa fala mal de você ou pensa errado de você. Ao invés, tudo bem, isso não é legal, não é bonito, mas olha para dentro também, né? Por que que eu estou passando essa imagem ao outro? Por que que o outro Uhum. pensa isso de mim? Aonde foi que eu errei, eu falei, eu fiz algo, né? Que essa pessoa precisa estar fazendo aquilo comigo, né? Isso é maturidade, né? Ao invés de entrar no enfrentamento, né? Numa guerra aí que não vai levar a nada, de repente olha para dentro e evolui, porque querendo ou não, todo mundo precisa evoluir, né? Bom, Uhum. estamos chegando ao final, né, minha amiga? Não. Vamos só fazer uma última,
um último comentário aqui nessa relação de escassez, falta de dinheiro, confiança, reino, e tal, para o âmbito familiar. Eu acho que acontece muito também, né, Tainara, de tarefas ali do dia a dia de casa mesmo, que se você não fizer, eu não faço. Então tá sempre querendo que o primeiro passo, né, a primeira mudança seja do lado de lá, ao invés de ser do lado de cá. Como é que você enxerga isso? Tem duas situações que eu queria falar sobre esse âmbito familiar. Essa era uma delas, sobre quando você fica esperando a mudança sempre do outro. E não, o outro tem que se dobrar às minhas vontades. Isso está errado. A gente, como fala sempre, né, casou para fazer o outro feliz. E não quer dizer que seja uma tarefa fácil, sem fazer o outro feliz. Às vezes o outro está um pouquinho exigente naquela época da vida. Às vezes, por Verdade. exemplo, eu tô muito mais exigente nessa época da minha vida. Então, assim, o Daniel, para me fazer feliz, vamos dizer, custa um pouquinho mais, sabe assim? Só que ao mesmo tempo eu também, para fazer o Daniel feliz nesse momento que eu não tô conseguindo dar tanto de mim, é um pouco mais difícil. Então, a régua, assim, a gente tem que sempre conversar, sempre tá ali alinhados, falar não pode. Uma das coisas que eu trouxe para conseguir manter essa questão do como que eu posso fazer você feliz é perguntar para ele como que você quer que eu haja no puerpério. Porque assim, se eu tenho a consciência de que é uma época que os hormônios podem ficar todos bagunçados, eu tenho que já ir com a mentalidade assim, tipo, vai ser um negócio terrível. E se for bom, tá feliz. Se for ruim, a gente adapta. Mas assim, como que você pode constantemente servir ao outro? E a segunda coisa é que nessa questão de escassez também, de competição que pode acontecer dentro do casamento. Um não aceita ser pior do que o outro. Lá atrás, há muito tempo atrás, vou usar o meu exemplo porque é o que eu tenho. O Dani, ele tinha um pouquinho de problema de ganhar um pouquinho menos do que eu. Só que eu trabalhava 18 horas por dia. Eu fazia dupla jornada, eu fazia hora extra, eu fazia um monte de coisa, eu vendia coisa para fora, eu tinha. Então, assim, isso antes da gente se casar, tá? E aí, quando a gente tomou a decisão de ir morar junto, isso foi uma das coisas que a gente conversou meio por cima. E aí foi mudando aos poucos, ele foi entendendo algumas coisas. E até que assim, o negócio é o seguinte, ou aumenta o sonho ou reduz a meta, entendeu? E aí a gente foi se adaptando sobre isso. Mas acontece em muitos relacionamentos, um dos dois está querendo subir muito e o outro fica puxando para baixo, porque ele não tem uma mentalidade para acompanhar, não tem uma mentalidade para apoiar. Às vezes a pessoa consegue alguma coisa na vida e a outra, ao invés de ficar feliz, ela fica triste, porque não foi ela que conseguiu primeiro. Isso é uma das coisas que a gente tem que tomar muito cuidado dentro do relacionamento. A gente fala sobre esse pensamento fora, mas dentro é pior ainda. Porque você não está feliz com a pessoa que você está compartilhando a vida. E o benefício que ela tiver vai ser seu benefício também. Então a gente tem que tomar muito cuidado nessas duas questões, do querer que o outro se dobre às suas vontades e faça tudo sozinho, ou que ele faça primeiro sempre que ou essa outra parte de querer competir, de que a outra está tendo uma evolução e você não quer. Você quer que você seja o principal ali da relação. Até queria se vocês puderem comentar se vocês já viveram uma relação com amigos, ou cônjuge, ou namorados, né? Que você sentiu isso, né? Que tinha gente puxando para baixo. Na área comercial aqui, ô Tainara, já aconteceu de uma menina, né? Parou, largou o trabalho dela, pediu demissão, passou a vender e começou a vender muito bem. Mas tão bem que daí ela passou a se vestir melhor, passou a gostar de coisas. Uhum. Quer dizer, na verdade ela já gostava, mas ela não podia usufruir, né, de algumas coisas e passou sei lá, a frequentar salões de beleza, enfim, se cuidar melhor. E o marido, ao invés dele gostar disso, dele ver valor, vantagem, etc., né, ele estava se sentindo diminuído. Falei, peraí, como que ela, minha esposa, está tendo mais sucesso como que eu? Não, peraí, lugar de mulher é em casa fazendo comida e lavando roupa, então não admitiu e puxou ela para baixo. Ela, por uma questão de casamento, desistiu e acabou. Não sei como é que está hoje, mas enfim, né? É uma história que aconteceu. Então, queria que vocês comentassem aqui se vocês já se sentiram assim, ouviram, né, alguma coisa acontecendo em volta de vocês, né? Eu Isso, trabalhei num infelizmente, acontece ainda, né? Eu trabalhei num departamento pessoal e em dois departamentos pessoais. Um é assim, geria uma empresa enorme, mais de 800 funcionários lá, tudo mais. E quando a pessoa pede demissão,
ela tem que justificar o motivo dela estar saindo, ela tem que escrever uma carta. E a carta que a empresa pedia era com uma justificativa, não aquela carta padrão. A pessoa tinha que escrever o que ela estava realmente sentindo ali no coração para poder sair, porque era nessa hora que eles entendiam falhas técnicas. Ela tá saindo porque brigou lá dentro, porque aconteceu alguma coisa. Enfim, não só aquele padrão, tipo assim, eu me demito. E tinha muita gente que falava assim que era para preservação do relacionamento, de que o marido não estava afim, que ela continuasse. E eram pessoas, eu acho que naquele momento estava desabafando na carta de Entendi. demissão. E dava para ver a tristeza da pessoa em abandonar aquilo que ela estava fazendo. Eram pessoas boas, eram pessoas assim que os líderes delas lutavam para que ela ficasse. Falar, é aumento de salário que você quer? Sabe assim? E não. Era porque a família estava competindo com o trabalho, não estava coexistindo. Então, isso é uma Há um coisa estudo que séria que diz acontece. que o motivo pelo qual a gente troca aí de trabalho é só a quinta opção, gente. Não é dinheiro, não é salário, é ambiente, é relacionamento, Uhum. é oportunidade de crescimento, é ser ouvido, enfim, né? Isso. Tem Aí muita. tem o fator casa. A casa está É, competindo e aí como é que faz? Como... E é. querendo ou não, para algumas pessoas é aquele negócio. Você que faça a sua vida e eu vou construir minha carreira, e é uma coisa também que é complicada. Ou a pessoa que fala, não, deixa minha carreira para lá, vou viver só aqui. Tem que ter o meio termo. Ambos têm que entrar num acordo aí. Vai. Bom, Acordo vamos super bem. fazer aquela oração final e deixar um pouquinho para a semana que vem. Não sei se a Tainara vai estar aqui. Agora, a última vez que eu fiz a separação, né, dos temas que a gente combinou, eu fiz até 40 semanas ali, até dar Aham. o dia 28. A médica disse que tem até ali o dia 7 de março para nascer, só que geralmente adianta. Né? Na minha família, os meninos todos adiantaram. E esse daqui já tá dando sinaizinhos de que quer vir. Então, assim, agora é o negócio. Gente, talvez na semana que vem a gente se encontre. Ou talvez só daqui umas 3 semanas. Eu vou tentar manter aqui, Tainara, mas você vai fazer muita falta. Mas assim que você estiver preparada, né? Assim que você equilibrar, né? De novo, né? A nova Eu acho que fase. umas 2 semanas para entender como que um ser humano funciona. Nunca tive um recém-nascido, a gente só cuidou de cachorro e gato até hoje, né? Então, Enfim, e cada verdade. um é cada um. Então, nós Cada tivemos dois aqui, cada um foi um ritmo totalmente diferente do outro. um. Então, tem que ver para, né, esperar ele estar aí. Aliás, vamos dedicar essa oração também para o Mateuzinho, né? Faz aí, Tainara. Tá bom. Papai querido, Deus de amor, é no nome do Senhor Jesus que nós estamos na tua presença, consagrando esse momento, trazendo aqui reflexões para que as pessoas consigam entender, Deus, que o mais importante não é só aquilo que o mundo oferece, mas é aquilo que o Senhor oferece, é aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. Pai, eu quero te clamar que as nossas mentes sejam transformadas e se há em nós algum caminho mau, que o Senhor possa transformar, que o Senhor possa tirar dos nossos corações todo o espírito de inveja, todo o espírito de altivez, de se achar mais importante do que as outras pessoas e que nós passamos a servir o outro ao invés de querer só ser servidos, Pai. Isso em todas as áreas da nossa vida. Deus, eu quero te clamar que o Senhor prospere as pessoas que estão assistindo, tanto agora ao vivo quanto gravado depois, que o Senhor dê para elas, Pai, a prosperidade que não é só financeira, mas a prosperidade nos relacionamentos amorosos, nos relacionamentos com colegas, com amigos, Pai. Também a realização profissional, a realização financeira, Deus. Olha para todas as áreas dessas pessoas de saúde, Deus, para que elas consigam alcançar os objetivos que elas têm e que esses objetivos estejam alinhados com o teu coração. Quero também colocar a família do Cleiton nas tuas mãos, pedir por cada um dos filhos dele, da esposa dele, pela vida dele, colocar também a minha vida, Deus, a vida do Mateus, que eu tenha uma boa hora, que esse nenenzinho nasça no momento que o Senhor decidiu no céu, que é o momento para ele nascer. Quero colocar também a vida do meu esposo Daniel, que ele tenha essa tranquilidade nesse momento. Em nome de Jesus, Deus, eu quero te clamar e já te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Agradecer pelas nossas vidas, agradecer porque o Senhor cada dia renova sua misericórdia e nos perdoa de tudo aquilo que nós fazemos de errado. Assim eu te louvo, te agradeço e engrandeço o seu nome, Pai. No nome de Jesus, amém. Amém, amém, amém. Aqui nós estamos em véspera de feriado, então, né, quem for viajar, um bom feriado para vocês. Quero agradecer também as pessoas que estiveram aqui, Aaron Vargas, Cláudio Paula, Magran.
Magran, Mieko Ohara, Eduardo Fábio Prado. É isso aí, gente. Obrigado pelos comentários, pela energia positiva e Deus abençoe a todos. E que o Matheus venha aí com muita saúde, muita Bem, energia. tchau, gente. Fiquem com Deus. Amém. Tchau, tchau.